Hello, peoples! Muito bom dia. Vamos iniciar nossa primeira live do Café com Sabedoria, um projeto que acredito que vai abençoar muitas pessoas. Bom dia, quem está chegando na nossa live. Hoje a live é sobre identidade e fé. Uma live voltada para desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial, trabalhando em várias áreas da vida. Bom dia, Silvia, Maria Goretti, sejam bem-vindos à nossa live. Iniciando hoje, todos os dias, às 7h30 da manhã. Live sobre família, espiritualidade, negócios, casamento. Para você que está aí, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar identidade e fé. Um tema que trabalha espiritualidade, ou seja, para todas as áreas da sua vida. Para o seu casamento, para o seu negócio, para a sua vida profissional, para o seu relacionamento, você precisa entender sobre a sua identidade e precisa buscar sempre ter fé. Bom dia, Cris. Bom dia, de São Gabriel. A Maria Goretti, eu não lembro, mas acho que é do Nordeste. Agromais, bom dia. Todos que estão me ouvindo agora pela manhã. Começa hoje um projeto sobre café com propósito. Ou seja, despertar o propósito em você que está aí me assistindo, o Caio da Bahia, disponibilizando o meu tempo. Breno, bom dia, para trazer uma palavra de conhecimento como mentor nessa área empresarial, como alguém que desbloqueia pessoas, desbloqueia negócios, desbloqueia o propósito, desbloqueia o futuro. Tá aí meus alunos de mentoria lá, Rio Grande do Norte, Maria, seja bem-vinda à nossa live. Gratidão a todos, estarei aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, trazendo temas na área de mentalidade, espiritualidade, casamento, na área emocional, na área de saúde, em todas as áreas da vida, como uma forma de contribuir e agradecer a gratidão de Deus pela bondade do Senhor em nossas vidas. Eu quero que você compartilhe essa live. Se fizer sentido para você, hoje vamos trabalhar identidade e fé. E se você tiver papel e caneta, anota aí, que eu vou deixar vários códigos espirituais, códigos que eu recebo de Deus e dos meus mentores, de anos e anos de experiência nessa área como mentor, mentoreando várias famílias, mentoreando pessoas no Brasil, fora do Brasil, no Espírito Santo, na Bahia, em Minas Gerais, desbloqueando a vida das pessoas, fazendo aquilo que Deus me chamou, e aqui entregando gratuitamente, como de graça recebeste, de graça vos usar. Então nessa manhã o tema é: acorde sua alma antes de abrir a sua agenda. Bom dia, Rubi. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa live. A paz. Tudo bom? Como é que tá? Está em Portugal, se não me engano. Ora, pois. Como estão meus amigos em Portugal? Bom dia, bom dia. Da Europa agora. Temos pessoas da Europa na nossa live. Eu vou orar antes de começar. KMV Elétrico, bom dia. Fica na live. Hoje vamos trabalhar identidade e fé. Eu quero orar antes de começar. Pai, em nome de Jesus, a Ti eu rendo graças, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. E obrigado porque o Senhor sempre ouve nossas orações. Nessa manhã eu entrego esse momento agora, Senhor. Peço que o Senhor também me use com sabedoria e graça e que venha com o Teu amor, o Teu favor sobre nós. Abençoa essa live, Senhor, que ela possa chegar em várias partes, Senhor, do Brasil e do mundo, Senhor. Que pessoas possam ser tocadas pela palavra de conhecimento, de verdade, integridade e diligência que eu deixarei hoje no nome de Jesus. Amém? Ah lá, Portugal. Então nós temos Portugal, Bahia, temos tudo quanto é lugar. Bom dia. Se faz sentido para você essa live, compartilha com amigos que estão aí, que eu já tenho a palavra sobre acorde sua alma antes de abrir a sua agenda. A importância de você preparar a sua rotina matinal, a importância de você preparar a sua alma para o seu dia. Por quê? Porque a sua mente está projetando a sua realidade. E aí, mente é alma, emoções, sentimentos, memórias, experiências, tudo que você viu, ouviu e sentiu. E hoje eu quero trazer aqui uma palavra para o seu coração. Me fala se o áudio está indo bem. Eu estou usando o microfone aqui de capela. O áudio está ok, está me ouvindo direitinho, sem ruído. Tudo certinho. Maria, Ruiber Moraes. Dá ok que o áudio está indo bem aí, que eu vou continuar a nossa live aqui. Então, ou seja, o tema da live é sobre acorde sua alma antes de abrir a sua agenda. Ou seja, está falando sobre uma disciplina espiritual, sobre uma rotina espiritual, sobre buscar a Deus, sobre alimentar a sua alma, porque nós somos almáticos. Somos espírito, temos uma alma e estamos dentro de um corpo. Então existe uma importância de você preparar as suas emoções, seus sentimentos. Ou seja, a projeção da sua realidade está na sua mente. Ou seja, no seu subconsciente, na sua memória, ou seja, nas suas crenças, na verdade que você carrega.
Ah lá, Maria Goretti está escutando bem, ótimo, maravilha. Então, ou seja, existe uma importância antes de você pegar a sua agenda profissional, antes de você preparar a sua agenda do dia, de trabalho, na área de vendas, relacionamento, na área de serviços, produtos. Existe uma importância muito grande antes de você sair de casa e preparar a sua alma, ou seja, preparar o seu espírito, entrar em conexão com Deus. Então, eu quero trazer um versículo da Bíblia para ilustrar o início da nossa live hoje sobre identidade e fé. Então anota aí se você quiser. Salmos capítulo 5, versículo 3. Diz bem assim: Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Aqui é o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem que dançou nu na Arca da Aliança. E aqui nós vamos falar de religião, nós estamos falando de espiritualidade. Ele diz, olha, Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz. Ou seja, ele está falando aqui, ó, de manhã eu vou te buscar. Ei, Valdinei, bom dia. Voltamos com a live, Valdinei. Você me pediu, estamos aí. Ouvirá a minha voz, ó Senhor, pela manhã. Ou seja, na primeira hora do dia. No primeiro momento do dia, bom dia, Dilene Grise. Seja bem-vindo à live. Então, no primeiro momento do dia, Davi, o homem segundo o coração de Deus, está dizendo, olha, Senhor, você vai ouvir a minha voz. Olha, a ti eu clamarei pela manhã, eu vou me apresentar ao Senhor. Então, o que Davi está ensinando? Olha, antes de qualquer coisa, se apresente a Deus pela manhã. Se apresente a Deus na primeira hora do seu dia. Por quê? Porque isso vai alimentar a sua alma e você se torna aquilo que você alimenta. Você projeta aquilo que você está cheio. Você cria a realidade de acordo com o seu interior. Ou seja, o reflexo aqui fora é o reflexo daqui de dentro. Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o pai do homem mais sábio dessa terra, o pai de Salomão, ele está dizendo, olha, Senhor, pela manhã, no primeiro momento, quando eu acordar, eu vou me apresentar ao Senhor. Ou seja, o Senhor vai ouvir a minha voz. E antes de eu buscar a minha agenda de trabalho, a minha agenda profissional, a minha agenda de estudos, a minha agenda colaborativa, eu vou me apresentar ao Senhor, eu vou clamar ao Senhor, eu vou dizer louvores ao Senhor, o Senhor vai ouvir minha voz, eu vou vigiar, ou seja, eu vou meditar, eu vou me policiar, eu vou meditar na tua presença. Então, ou seja, identidade e fé tem a ver com aquilo que você se alimenta, vai formar quem você é. Então aqui quando ele está dizendo que você vai ouvir minha voz, eu acredito que o próprio Davi estava lendo a Bíblia, ou seja, lendo ali a palavra de Deus, adorando, se entregando a Ele. Para quê? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você fortalece a sua identidade, a sua fé. Então, ou seja, se apresente ao Senhor. Esse é o primeiro código pela manhã. Tem gente pedindo produtividade, mas vive com a alma entulhada. Ou seja, se você acorda e você vai direto para o seu dia a dia, você vai direto para a sua peleja, você acorda sem uma preparação. E o próprio Salomão diz que os bons planos prosperam, mas o apressado tropeça. Então, quando você acorda pela manhã e entrega o seu dia ao Senhor, busca o Senhor, você está preparando o seu dia. Quando você profetiza, quando você declara, quando você se prostra a Deus, você está projetando aquele dia. Quando você está buscando a Deus em verdade e em espírito. Então, ou seja, identidade e fé é saber quem eu procuro pela manhã. É saber que tudo que eu me alimento, eu vou estar projetando no meu dia. Então, quando você se conecta com Deus, você clama, Deus ouve a sua voz, e você profetiza ali um dia abençoado, um dia próspero, um dia de livramento, um dia de colheita, um dia de abundância, um dia extraordinário. Entenda, Deus está ouvindo a sua voz. O Senhor está ouvindo a sua voz e Ele vai projetar essa realidade de bênção, de favor sobre a sua vida. Então vamos lá. Continuando aqui. Quantas vezes você acordou, abriu a agenda, mas o coração ainda estava carregado? Presta atenção. Quantas vezes você entrou diretamente pensando no trabalho, mas esqueceu de preparar o seu coração para o seu dia? Quantas vezes você acordou, já foi direto fazer uma atividade, já foi limpar a casa, foi fazer café, foi já arrumar a roupa do trabalho, esqueceu de abrir a agenda do seu coração, a agenda da sua alma, ou seja,
meditar, contemplar a presença de Cristo, ou seja, orar, se conectar com Deus, a fonte criadora, ou seja, chorar com o Senhor, clamar a Ele, ou seja, nós pensamos em preparar a nossa agenda do dia, ou seja, a nossa agenda natural, e a nossa agenda emocional, a nossa agenda espiritual. Por quê? Porque o mundo sobrenatural cria o mundo natural. Aquilo que não é físico, cria o que é físico. Aquilo que é intangível, cria o tangível. Então, ou seja, a pergunta é: quantas vezes você está deixando a rotina do dia a dia substituir a sua rotina de conexão com a fonte criadora, com Deus do universo, com o Senhor Jesus, com a contemplação de Cristo? Ou seja, identidade, fé eu tenho uma rotina espiritual, eu tenho uma disciplina espiritual, eu tenho hábitos espirituais, então eu me conecto com a minha alma, eu me conecto com o meu espírito, eu me conecto com Deus, eu preparo a minha agenda espiritual, eu preparo a agenda da minha alma, eu determino as minhas emoções, os meus sentimentos, o que eu vou viver, eu profetizo, eu declaro, eu creio, eu aumento a minha fé, aumento a minha resiliência espiritual, a minha perseverança, e aí sim, depois que eu preparo a minha identidade, que eu aumento a minha fé, eu abro a minha agenda do meu dia. Aí sim, eu busco agir e fazer aquilo que foi planejado e determinado no secreto, em oculto, com o próprio Deus. Então, ou seja, entenda a diferença entre uma rotina sem propósito e uma rotina com um alinhamento espiritual. Quando você acorda pela manhã e faz como Davi, você se entrega, se apresenta a Deus, você está dizendo: Deus, olha, o Senhor é prioridade em minha vida. Deus é prioridade na minha vida. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando você se apresenta a Deus, tudo que está à sua volta Ele vai acrescentar, porque Ele está sendo o mais importante. Você está colocando foco nele, você está projetando a sua dependência nele, você está projetando o favor dele na sua vida, a graça, tudo sobre a sua vida. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com fé. Se você crê em Jesus e crê em Deus, esse é o caminho. Então, uma rotina sem propósito é diferente de uma rotina com alimento espiritual. E as lives é café com propósito. Então quem tem um propósito, tem uma rotina de alimento espiritual. Se conecta primeiro com Deus, conversa primeiro com Deus, Deus ouve a sua voz, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve as suas petições, Deus ouve as suas necessidades. Ou seja, Deus é o primeiro, e te afirmo, quando Deus for primeiro na sua vida, você será primeiro na vida dele. E aí as necessidades agora se tornarão uma rotina de abundância e de favor e de graça. Não despreze a apresentação a Deus pela manhã. Não despreze ter uma rotina espiritual. Não despreze ter uma conexão com Deus. Te afirmo, em Provérbios 8:17 ele diz: aquele que me ama, eu amo, e o que me busca na madrugada me encontrará. Ou seja, se você encontra o Deus do universo, o Deus que cria todas as coisas, o Deus que cria a matéria, o Deus que transforma, você está próximo do Criador e você se torna um co-criador. Tudo que você tocar prospera, tudo que você declarar acontece, aonde seus pés tocarem você toma por posse, o que você tocar será abençoado, porque você está próximo dele. Então, ou seja, pense bem, se você não tem que trocar uma rotina sem propósito pela manhã com uma rotina de alimento espiritual, uma rotina de alimento da Bíblia, da palavra, de conexão do seu espírito, de aumento da sua fé, de aumento da sua resiliência, da sua perseverança em Deus, porque você não persevera na carne, você persevera no espírito. Continuando aqui, eu quero trazer 3 pilares de uma rotina espiritual, porque hoje nós estamos falando sobre espiritualidade, identidade e fé no café com propósito. Porque a vida tem que ter um propósito, porque pessoas estão tirando a própria vida, pessoas estão em depressão, pessoas estão em ansiedade porque não tem identidade, não tem propósito. Qual que é o seu propósito? Na vida profissional, na vida pessoal, na sua família, aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, pessoas que você quer transformar, coisas que você quer realizar, viagens que você quer fazer. Qual que é o seu propósito nessa manhã? Você tem acordado com um propósito? Ou acorda e vai trabalhar? Ou acorda e já vai pensar no problema? Ou nem dorme direito porque o problema te consumiu a noite toda? Ei, quem tem um propósito, deita e descansa, sabendo que no outro dia Deus já tem o seu favor.
O mundo anda aflito, anda ansioso, anda preocupado, anda vendendo o seu tempo, sendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todas as coisas já foram conquistadas por Cristo, agora nós precisamos, pela fé, tomar posse, pela fé, declarar, decretar, profetizar, trazer à existência aquilo que não existe pela fé. A fé é o firme fundamento da abundância e da prosperidade. Desde eu quero ser abundante, tenha fé. Desde eu quero ser próspero, tenha fé. Desde eu quero conquistar coisas, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há obras. Então eu quero deixar 3 pilares de uma rotina de identidade espiritual para você. Primeira coisa, palavra antes da produtividade. Versículo antes da tarefa. Você precisa profetizar no seu dia. Você precisa declarar no seu dia. Você precisa trazer existência ao que não existe pela palavra. Então declara, o meu dia vai ser abundante, o meu dia vai ser próspero. Eu sou como um imã. Eu atraio prosperidade, eu atraio riqueza, eu atraio abundância, eu atraio o favor de Deus, eu atraio pessoas para o meu network, eu atraio clientes saem de outras cidades, outras regiões, eu atraio os melhores clientes, prósperos, abundantes, que querem o meu trabalho, querem ser transformados. Então, antes de uma rotina de produtividade, declara produtividade. Declara que você vai ser produtivo, que o seu dia vai ser extraordinário, que você vai cumprir suas tarefas. Ei, te afirmo, o poder da vida e da morte está na palavra. Quem diz isso é Salomão, o homem mais próspero dessa terra, o homem mais sábio. Então, antes de ser produtivo, declare a produtividade. Hoje eu bato as minhas metas, hoje tem Pix na minha conta, hoje eu alcanço o favor de Deus, hoje aquele cliente que estava agendado, eu vou fechar com ele, hoje eu vendo X mil produtos, hoje eu atendo X clientes. Então declare o quanto vai ser produtivo o seu dia. Uma pessoa de identidade sabe aonde vai chegar, uma pessoa de propósito sabe o que quer. Segundo pilar de uma rotina de identidade espiritual, presença antes de performance. Você antes de fazer. Então busque a presença de Deus, busque intimidade antes da performance. Por quê? Porque quando você se aproxima de Deus, você se torna como uma árvore frutífera plantado junto ao ribeiro, que dará fruto no seu tempo e tudo que fizer prosperará. Salmos 1. Ou seja, aquele que medita de dia e de noite, aquele que busca a presença de Deus, esse será uma pessoa com performance. A performance não tem a ver com você estar focado em fazer. Não, tem a ver em ser parecido com aquele que é dono do ouro e da prata. Aquele que tem todas as bênçãos. Aquele que venceu a vida, venceu a morte. Aquele que andou sobre as águas. Aquele que multiplicou pães e peixes, Cristo. Então se aproxime dele, ou seja, antes de performance, busque presença. Porque a performance vai vir, porque você vai estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito é cheio de confiança, cheio de autoestima, estar próximo de Deus, saber que Deus está do seu lado, cheio de fé. E com fé, você tem performance. Pessoas de performance são pessoas cheias de fé. Pessoas sem performance, pessoas cheias de medo, longe da presença, longe de Cristo, cheio de insegurança, preocupação, olhando para suas falhas, suas fraquezas. Terceiro pilar que eu quero deixar para uma rotina com identidade espiritual é direção antes de decisão. Não acorde e vai fazer algo diretamente. Ou seja, peça direção a Deus. Senhor, me direciona o que eu devo fazer. Nem tudo que é óbvio precisa ser feito. Nem tudo que parece ser lógico tem que ser feito. Peça direção a Deus. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu e da terra. Então peça a direção àquele que controla tudo. O passado, o presente e o futuro. Pergunte àquele que já viu o seu futuro. O melhor momento da tomada de decisão. O melhor momento, qual a direção. Se você tem que ir, se você tem que parar. Se você tem que fechar o negócio, se você tem que oferecer, se você tem que esperar. Se você tem que se conectar com uma pessoa ou não. Então, antes de uma decisão, busque a direção. Porque o Espírito nunca erra, o Espírito nunca falha, o Espírito nunca se equivoca. Ele tem a decisão certa. Ok? Então, só para a gente repassar aqui, os 3 pilares de uma rotina com identidade. Palavra de profecia antes de produtividade. Profetiza o seu dia. 2, presença antes de performance. Intimidade antes de performance. 3, direção antes de decisão.
Busque a Ele a direção e tome a decisão. Eu quero deixar uma pergunta para você. Hoje você já perguntou para Deus o que Ele quer fazer nesse dia? Você consultou a Deus qual a direção que Ele tem para você hoje? Você fez perguntas para Deus? Deus, quais são os livramentos que você vai me dar? Quais são os clientes que você vai me trazer? Quais são os negócios que eu vou fechar? Como vai ser o meu dia? Ou o que você quer me usar nesse dia em nome de Jesus? O que é que você quer que Ele faça no seu dia? Porque você e Ele são parceiros, são amigos, estão caminhando juntos. Ok? Então vamos lá, seguindo aqui. Essa rotina é para ser aplicada aonde você quiser. No seu dia a dia, no trabalho, no campo, no escritório. Entenda aonde você quiser. Você precisa declarar, você precisa acordar pela manhã e ter um decreto todos os dias, como uma linha de comando, um propósito. Minha alma está acordada, meu espírito está alinhado, meu dia tem um propósito. Então declare toda manhã, minha alma está acordada e plena, reluzente, feliz, alegre. Meu espírito está alinhado com o Espírito de Deus, conectado com o Espírito de Deus. E o meu dia tem um propósito, eu vou prosperar, eu serei abundante, eu farei coisas extraordinárias, tudo virá até mim, porque Deus é bom, a sua misericórdia, a sua graça me alcançam todos os dias, em nome de Jesus. E para a gente já ir fechando essa live, estamos a 20 minutos da nossa live, eu quero finalizar com, você não precisa só de um planejamento, você precisa de uma presença de Deus, você precisa de uma agenda espiritual antes de uma agenda natural. Você precisa da presença e depois você vai ter performance. Você precisa de direção para tomar a decisão. Então você precisa se conectar com a fonte. Salmos 1, aquele que medita de dia e de noite, será como a árvore plantada a um ribeiro e dará fruto no seu tempo. Ou seja, tudo que tocar prosperará. Aonde botar a mão vai ser abundante. Aonde os seus pés tocar, tomará por posse. Bom dia, André, doutora Jéssica, Maricileide, Maricileide, bom dia. Então, ou seja, aqui nessa live de hoje sobre presença, sobre identidade e fé, acorde a sua alma antes de abrir a sua agenda. Ou seja, acordar a alma e buscar a presença é se regozijar no Senhor. É como Davi diz em Salmo 5, versículo 3. O Senhor ouvirá a minha palavra, o Senhor ouvirá o meu clamor, o Senhor ouvirá a minha voz e eu me deleitarei no Senhor. Eu vou me vigiar, eu vou meditar, eu vou me policiar, eu vou tirar um tempo com o Senhor. Eu vou profetizar a minha produtividade, eu vou buscar a direção do meu dia, eu vou declarar a minha realidade. Ou seja, o segredo está na primeira hora. Buscai primeiro o reino de Deus e outras coisas vão ser acrescentadas. Ei, antes de um sucesso profissional, existe um sucesso espiritual. Antes de um sucesso no casamento, existe um sucesso na fidelidade com Deus. Antes do sucesso da sua saúde, existe um sucesso no livramento e no cuidado do Senhor. Antes de um sucesso de uma viagem, existe um sucesso da mão de Deus guiando você e te protegendo. Te afirmo, antes de tudo que é natural, existe algo sobrenatural. Nada acontece nessa terra sem que o nosso Deus não esteja no controle, na vontade permissiva, na bondade e no favor dele. Te afirmo, muitas experiências, muitas coisas o Deus já fez. Deus já abriu grandes portas, fez grandes coisas. Afirmo para você, buscar o Senhor na manhã, na madrugada. Aquele que me ama, eu amo. Que busca a madrugada me encontrará. Ou seja, existe um favor de Deus na madrugada. Existe um favor de Deus em buscar. Em Salmo 63 ele diz, busquei o Senhor na madrugada, ele ouviu a minha voz e ele ouviu os meus desejos, as minhas aflições. Ele curou a minha alma, me fez ser abundante e próspero. Ou seja, coloque Deus em primeiro lugar. Não busque a Deus pela necessidade, busque a Deus pela presença. E ele vai trazer sobre a sua alma refrigério, ele vai trazer sobre a sua alma direção, insights, ideias. E para a gente finalizar aqui, eu quero dizer para você que Deus está esperando que você alinhe o seu propósito com o propósito dele. Deus está esperando que você busque ele na presença.
Deus está esperando que você ouça a voz dele e busque direção na vontade dele. Antes de você buscar o mundo natural, as coisas do dia a dia, ei, te afirmo, existem direções sobrenaturais. Existem coisas grandes esperando por você na presença de Deus. Então, propósito com Deus é buscar a Deus, em primeiro lugar. Buscar o Senhor, ou seja, entender a vontade dele para a sua vida, entender o quanto você precisa. E se você tem dúvida do seu propósito ainda, se você ainda não tem um propósito clarificado, eu vou orar por você antes de terminar essa live. Nós estamos terminando, eu quero que você deixe um pedido de oração, que eu vou orar pelo seu pedido, e vou orar por aqueles que não têm direção de um propósito clarificado, que ainda estão sem propósito, acordam de manhã e já vão direto para as tarefas, para os problemas, para a agenda natural. Sabe, eu não sei as suas necessidades, mas Deus sabe. E o Senhor tem me usado em muitas coisas. Muitas pessoas sendo curadas de doenças psicossomáticas. Eu só quero dar um breve testemunho de uma cliente de mentoria que foi curada. Ela tinha uma tosse nervosa, uma tosse originada de psicoemocional, ou seja, de um trauma, de um problema de identidade, de autoimagem. E sabe, sessões depois, ela foi curada da tosse, ela não tem mais essa tosse. Na primeira sessão, ela chegava tossindo, dava 3, 4 palavras, ela tossia, e ali o Espírito me disse, isso tem a ver com algo da alma. Isso tem a ver com um trauma, alguma coisa da sua alma que está bloqueada, algo que está ali paralisado. E sabe, eu disse para ela, olha, Deus vai te curar. Eu vou orar por você, mas está na sua alma, você precisa libertá-la, deixá-la fluir, você precisa ter uma identidade em Deus. E sabe, para honra e glória de Deus, na 6ª sessão de mentoria, ela não tossia mais. Eu disse para ela, o que aconteceu? O que houve aí dentro de você? Ela, Deide, eu estou curada. Eu não estou tossindo mais. Eu falei, porque a aflição da sua alma foi embora. Porque você preencheu com Cristo, você preencheu com a palavra, você preencheu com a presença, e aonde vai a luz, aonde vai a integridade, aonde vai a nova verdade, a cura, a abundância resplandece. Então, ou seja, ela foi curada pela fé. Porque aprendeu a rotina matinal, aprendeu a ter uma vida com um propósito, aprendeu a se alimentar de Deus. E sabe, se Deus curou uma tosse nervosa que remédio nenhum curava, Ele cura qualquer coisa, te afirmo. O Deus do impossível cura qualquer coisa que é possível. Deus já me usou para curar pessoas com Alzheimer, fibromialgia, ansiedade, depressão, pessoas com crises, pessoas com fluxo de sangue, com câncer. E sabe, a cura foi pela fé da pessoa, não só a minha fé, mas ela também creu. Ela teve fé, assim como essa minha cliente, ela creu, porque eu disse, você será curada antes de terminar o processo de mentoria. Você será curada antes de finalizarmos todo o nosso trabalho. E sabe, na 6ª sessão, ela não tem mais nada. Ela está curada. Como? Pela fé. Por quê? Porque tudo que você precisa para alcançar o que você deseja já está dentro de você. Anote isso. Bom dia, Tainara. Bom dia. Tudo que você precisa para alcançar o que você deseja já está dentro de você. Eu te afirmo, como profeta, como homem de Deus, eu só estou aqui para destravar, para dizer, olha, isso vai sair de dentro de você. Se há algo ruim, isso vai sair e coisas boas vão entrar e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida e você vai realmente ser forjado numa nova identidade, numa nova autoimagem, em algo que você nunca viu. Te afirmo, a cura está dentro de você, você só precisa deixar a glória de Deus se manifestar. Tudo que você precisa para alcançar o que você deseja já está dentro de você. Por quê? Porque já foi consumado na cruz. Cristo já levou sobre si o castigo, as enfermidades, as dores, tudo já foi levado na cruz, está consumado. Você só precisa acessar agora, despertar de dentro de você essa identidade, a autoimagem de Cristo. Essa identidade, essa fé espiritual, ou seja, que tudo que você declarar, você conquista, tudo que você profetizar, eu te afirmo, eu ensino coisas para pessoas,
espirituais, coisas espirituais de Deus, que elas colocam em prática e realiza, e te afirmo, tem a ver com elas criando a sua realidade em Deus. Ninguém cria a realidade em outra pessoa, te afirmo. Eu não posso criar a sua realidade, agora eu posso ajudar você a ativar ela. Eu posso provocá-la em você, despertá-la em você, em nome de Jesus. Amém? Como estou fazendo nessa manhã, te afirmo, você consegue alcançar grandes coisas quando você tem uma identidade em Deus, quando a sua fé está alinhada. Bom dia, Nara. Bom dia, Renan. Ou seja, quando você se alinha no trono da graça, da verdade, da integridade, você se conecta com Deus pela manhã, quando você tem uma rotina espiritual matinal com o Senhor, você fica imparável, inabalável. Deide, eu quero ser inabalável, eu quero ser livre, eu não quero ter doenças psicossomáticas, eu não quero ter pensamento de preocupação, de medo, ansiedade. Busque o Senhor pela manhã, todos os dias. E você será surpreendida. Te afirmo, estou vivendo o que eu prego. Ensino para as pessoas aquilo que eu vivo. E te afirmo, existe algo grande de Deus na sua vida. Existe algo extraordinário de Deus. Existe algo tremendo de Deus. Eu quero finalizar nessa manhã, para você que precisa ser ativado no propósito e identidade com Deus, para que todas as áreas da sua vida resplandeçam essa graça e favor. Deixe o seu pedido agora pela manhã e diz, eu quero essa oração, coloca aí, eu quero. E se faz sentido para você mandar essa live para outras pessoas, compartilha para 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu vou orar para Deus ativar uma identidade em você, um propósito em você, para que você o busque pela manhã, para que você primeiro cuide da sua agenda espiritual, a agenda da sua alma, e depois você sim, com direção, com presença, tudo vai fluir, te afirmo. A sua mente, a sua alma está projetando a sua realidade. Então se conecte com Deus primeiro. Salomão fala sobre isso várias vezes em Provérbios. Ele diz, assim como você pensa na sua alma, na sua mente consciente, assim você é. Provérbios 23:07, anota aí. Assim como você pensa na sua mente, você é. Se alguém tiver algum pedido de enfermidade, desde ter uma pessoa enferma, coloca o nome dela que eu vou orar também. Eu vou orar para Deus ativar o propósito na sua vida. Porque o café com propósito é para isso, é para ativar o propósito. De pessoas que não está clarificado ainda, assim como um dia também o meu propósito não foi clarificado. E eu encontrei pessoas que me ajudaram a clarificar, mentores, homens de Deus. Se você tem um pedido especial, me manda aí. Ah, de repente eu não quero, eu vou te mandar no direct, manda um direct que eu te mando lá uma oração específica. Amém? Eu já estou finalizando a minha live, só 30 minutos. Ainda estou me recuperando um pouquinho da garganta, andei forçando esses dias. Ok? Se ninguém tem nenhum pedido aqui, depois fica à vontade, manda um direct. Ok? Se Leide botou por mim. Se Leide tiver uma área específica, coloca, senão você manda lá no direct que eu mando para você um áudio, tá bom? Vamos orar então? Feche teus olhos, curva sua cabeça, estenda suas mãos para você receber algo de Deus nessa manhã. Senhor, meu Deus, a Ti eu rendo graças, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom.